Olá! Os três principais apresentadores da televisão norte-americana Fox News, Tucker Carlson, Sean Hannity e Laura Ingraham, trocaram mensagens entre si, admitindo que as alegações de fraude feitas pelo então presidente Donald Trump depois da eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos eram falsas. Sidney Powell, advogada de Trump, está mentindo e a peguei, é insana, escreveu Carlson em mensagem a Ingraham em 18 de novembro de 2020. Ela respondeu: Sidney é completamente doida, ninguém vai querer trabalhar com ela. O mesmo vale para Rudy. Rudy é Rudolph Giuliani, o ex-prefeito de Nova York, que virou advogado particular de Trump e um dos principais porta-vozes da grande mentira de que a eleição de Joe Biden foi fraudada. Carlson acrescentou: nossos espectadores são gente boa e acreditam, deixando claro que ele, Carlson, não acreditava. O magnata da mídia Rupert Murdoch, dono da Fox News, chamou as alegações de fraude de uma coisa realmente doida e alertou a diretora-geral da Fox News Media: material terrível que vai prejudicar todo mundo, eu temo. As conversas estão entre os documentos apresentados à justiça pela empresa de computação Dominion, que está processando a Fox News, pedindo 1 bilhão e 600 milhões de dólares de indenização por causa das acusações de que teria participado da fraude e ao fazer a totalização dos resultados. Isso dá uns 8 bilhões de reais. A Fox News é a maior porta-voz da extrema-direita nos Estados Unidos. Os diretores da Fox News também não acreditavam na fraude, mas não queriam desagradar aos telespectadores. Assim, mantiveram a mentira no ar e podem ter de pagar a indenização bilionária. Israel enfrenta uma das suas piores crises políticas até hoje, uma ameaça à única democracia do Oriente Médio. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, denunciado por corrupção, fraude, receber propina e quebra de confiança em 5 investigações criminais, está propondo uma reforma do Poder Judiciário para permitir que o parlamento, por maioria simples, derrube decisões da Suprema Corte. Isso impediria o Judiciário de revisar as leis aprovadas pela Knesset, de fiscalizar o governo, inclusive a corrupção do primeiro-ministro. Israelenses revoltados protestam nas ruas contra o assalto do governo da extrema-direita à democracia. A França também está em crise política com a reforma previdenciária proposta pelo presidente Emmanuel Macron para aumentar a idade mínima para a aposentadoria de 62 para 64 anos. As manifestações convocadas pelas centrais sindicais têm levado milhões de pessoas às ruas de várias cidades da França. O artigo 49, parágrafo 3 da Constituição francesa de 1958, proposta pelo presidente-general Charles de Gaulle, permite ao governo atropelar uma rejeição da Assembleia Nacional para aprovar projetos de lei. Em resposta, a Assembleia Nacional, onde a extrema-direita e a esquerda têm grandes bancadas, pode aprovar uma moção de desconfiança e forçar a realização de eleições parlamentares antecipadas. A idade mínima para a aposentadoria na França era de 65 anos, foi reduzida para 60 no governo socialista de François Mitterrand nos anos 80 e mais tarde elevada para 62 anos. Hoje, a expectativa de vida na França é de 83 anos, 10 anos a mais do que nos anos 80. O escritor chileno Pablo Neruda, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura de 1971, considerado um dos maiores poetas da história da humanidade, não morreu de causas naturais como se acreditava. Neruda era comunista e foi senador no Chile. Ele morreu em 23 de setembro de 1973, 12 dias depois do golpe que matou o presidente socialista Salvador Allende e levou ao poder o general Augusto Pinochet, que ficou 17 anos no poder com uma ditadura sanguinária. No dia seguinte à sua morte, Neruda iria para o exílio no México. Na época, a morte foi atribuída a um câncer de próstata
mas em 2017 um exame de seus ossos revelou a presença de Clostridium botulinum, uma bactéria usada como arma biológica. A família pediu novos exames e agora o Rodolfo Reyes, sobrinho de Neruda, fez a seguinte declaração. O boletim entregue em 28 de janeiro deste ano, 2023, pelos laboratórios das universidades McMaster, no Canadá, e de Copenhague, na Dinamarca, concluíram que a bactéria não se infiltrou no cadáver a partir do exterior. Ele já a continha antes de morrer. Ela estava no seu corpo. Isso resulta categórico para nós da família e confirma que Neruda foi assassinado. Na Argentina, a inflação desafia a pretensão do ministro da Economia, Sérgio Massa, de disputar a presidência do país nas eleições de outubro. Quando Massa assumiu, a inflação argentina era de 78,5% ao ano e está em 98,8%. Mesmo assim, o presidente Alberto Fernandes insiste em ser candidato, mas não tem apoio nem dentro do partido do governo, onde vive às turras com a vice-presidente Cristina Kirchner. Denunciada por corrupção, Cristina afirma que não será candidata, mas o presidente insiste que ela não está proscrita. Desde que o kirchnerismo voltou ao poder, em dezembro de 2019, os preços da cesta básica de alimentos subiram 337% na Argentina. Não há governo que resista. O 1% mais rico da humanidade ficou com 2%, com 2/3, dos 42 trilhões de dólares de riqueza gerados no mundo desde o ano 2000, 2 vezes mais do que os outros 99% da população mundial. Os super ricos ficaram com 28 trilhões de dólares e o resto da humanidade com 14 trilhões. A conclusão está num relatório da organização não governamental Oxfam, o Comitê de Oxford para Alívio da Fome. Na última década, os super ricos ficaram com metade da nova riqueza produzida no mundo. O Parlamento espanhol aprovou a autodeterminação de gênero a partir de 16 anos de idade, ou seja, toda pessoa a partir dos 16 anos pode decidir em que gênero quer ser enquadrada. O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken e o ministro do Exterior chinês Wang Yi tiveram um diálogo tenso no sábado à noite em Munique, onde participam de uma conferência sobre segurança internacional. Foi o primeiro encontro de altas autoridades dos dois países desde que os Estados Unidos derrubaram um balão da China que acusaram de fazer espionagem. Blinken declarou que a espionagem com o balão não deve acontecer nunca mais e advertiu a China a não fornecer armas à Rússia para a guerra contra a Ucrânia. O chanceler chinês descreveu a reação dos Estados Unidos ao balão como histérica e o abate do balão como um uso indiscriminado da força. Blinken suspendeu uma visita à China por causa do incidente. As relações entre Estados Unidos e China estão no pior momento desde que o então chanceler norte-americano Henry Kissinger iniciou a reaproximação entre os dois países com uma visita à China em 1971. Nas últimas semanas, os Estados Unidos abateram outros 3 balões. Um clube de balonistas amadores do estado de Illinois revelou na semana passada que um de seus balões, do tamanho de um carro pequeno, desapareceu no Alasca. Isso significa que os Estados Unidos mobilizaram um avião de caça F-16 e dispararam 2 mísseis Ar Sidewinder, que custaram os dois $900 mil para derrubar um balão de amadores. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado e até a próxima.